Vai ser uma conversa boa. Bora, E vamos só fazer isso. vamos. Vamos só explicar um pouco aqui para quem já chegou o que é que a gente vai fazer aqui? Vamos sim. Fala aí, você que é a anfitriã. Vamos sim. Então, gente, eu chamei o Vinícius para essa conversa pública, porque a gente quer compartilhar um pouco do que a gente tem vivido, experimentado, aprendido com Deus, em Deus, na vida, nas experiências e em tudo que a gente está vivendo. E a gente queria muito poder compartilhar isso com você, para quem sabe fazer sentido, quem sabe a gente vive um movimento, um novo momento, ou trazer algum insight, alguma resposta que às vezes você está buscando, está procurando. Então, esse é o propósito da live. Isso. Ah, fala, Edson, como é que você tá, cara? Tranquilo? Ó, uma coisa que nós vamos falar hoje aqui, a gente vai conversar muito acerca de um livro. Isso aí. Tu tem um livro físico aí, não, né? Eu não tô com o livro aqui, por isso que eu até vou deixar fluir, tá? Essa nossa conversa, porque eu acho que o livro ele tem base em tudo que a gente vai falar, ele dá base em tudo que a gente vai falar. Mas basicamente, o livro é um livro que fez parte da minha vida, da do Vinícius, e veio à tona nas últimas semanas. E eu senti uma necessidade de falar um pouco sobre ele. Que na verdade não é sobre ele, mas sobre o contexto que ele traz. Que é o nome dele é Evangelho Maltrapilho, de Brennan É esse Mann. aqui, ó. É esse aí. Tá com a sombra, mas dá pra ver. O Evangelho Maltrapilho, de É esse Brennan livro Mann. aqui. Esse livro foi muito interessante, que Thalita falou comigo esses dias. Thalita falou, a gente conversando nos bastidores, como ela falou, e ela falou desse livro e me remeteu a 25 anos atrás, que é quando eu tive acesso a esse livro. Aí ela começando a conversar comigo, puxando algumas coisas, ela disse assim: eu tô lendo esse livro de novo, Vinícius, e eu quero estimular você a fazer isso. E aí ela me passou aí esse desafio e eu fui com o meu livro de novo. E há 25 anos atrás eu li esse livro e hoje, revendo novamente o que está escrito nele, vamos convidando aqui o pessoal. Eu convidei, eu não consigo ver ninguém que entrou, não consigo ver comentário. Mas tá bom, vamos deixar fluir aqui. E aí, o que foi que aconteceu? Voltando a esse assunto do livro, né, Thalita, a gente como pode ver uma coisa de convergência aí. O quão esse livro ele tá escrito de forma atemporal. Ele é muito atual. Ele é Né? muito atual. Até Gente, porque a base dele é eterna, né? Que é o amor de Deus e a graça. isso. Fala pra mim aí, vocês que estão aqui. Alguém conhece, já ouviu falar desse livro? O Evangelho Maltrapilho, o nome dele. Eu vou deixar fixado aqui. Thalita, tem uma coisa que me chama muita atenção nesse livro, Uhum. que pra mim é o cerne dele. Ó, Renata já viu. Tu já leu também, Rê? Ah, o cerne desse livro, pra mim, que eu pude reencontrar, fala sobre ó, o Evangelho Maltrapilho. Tá fixado aí, a gente vai conversar sobre esse livro hoje. O que eu vi de espinha dorsal desse livro? Para mim, eu encontrei ali uma chave muito poderosa na questão da santificação, porém, na condição da humanidade. Inclusive, veio uma frase aqui dentro de mim, na época, agora há pouco, quando você me provocou para poder reler, de que não é pecado ser humano. É verdade. Eu quero começar dizendo já isso, que não é pecado a gente ser humano. E o autor, ele traz vários pontos, que ele traz algumas coisas que a gente começa a ver isso para o novo na fé, para o antigo na fé, seja lá qual for o tempo que você tenha de evangelho. Mas quando ele faz menção do evangelho maltrapilho, se eu não me engano é no capítulo 4 dele, que ele diz que ele fala exatamente sobre o evangelho maltrapilho, e não é que... essa palavra não é muito comum, né, maltrapilho. Mas a menção que ele faz do evangelho maltrapilho é o interesse de Jesus naqueles mais maltrapilhos, vamos dizer assim. Naquelas pessoas menos favorecidas, no pseudo menos favorecido. No pobre, na viúva, no órfão, no Ou diria necessitado. indignos, né? Os Nos indignos, exato. indignos. Fala, Jailson. Antes até de eu começar a falar do livro, só para situar, assim, pessoal, faz tempo que eu e nem você, a gente entra aqui em live e coloca algum conteúdo, mas eu quero, assim, deixar claro pro pessoal que eu tenho sentido uma necessidade muito grande de tornar o evangelho ou uma espiritualidade ativa algo acessível
para massa, sabe? Eu quero poder contribuir um pouquinho com isso. E eu tenho conversado muito com o Vinícius no bastidor sobre isso, sobre esse meu desejo, sabe? De poder apresentar um Jesus acessível, sabe? Um Jesus que um lado dele é amor e o outro também. Então, o Evangelho Maltrapilho eu acho que é um bom livro, um bom ponto de partida, né? Ele é um bom Porque começo. ele é um bom começo. A gente sabe que a Bíblia, ela é a base, mas o Evangelho Maltrapilho, ele é, como o Vinícius falou, ele é muito humano. Ele é muito comum, ele é É muito pra... humano, isso é a Ele palavra. é muito humano, ele não requer conhecimentos mega espirituais para ter acesso e entender o agir de um Deus cotidiano, sabe? Então meu E eu diria coração também que tem ele é acolhedor, né, Thalita? isso, acolhedor. Nossa, meu E coração tem muita sede de falar mais sobre isso, sabe? de acolher, não é que ele faça uma apologia a favor do pecado, né? Mas de uma maneira ou de outra, ele olha esse âmbito, ele menciona esse âmbito mais macro de uma forma humana, feita a gente conversou, e de uma forma que é dizer assim, não tem problema. Não talvez isso aqui é um corte perigoso, dizer que não tem problema pecar. Mas é assim, o fato não é o pecar, não tem problema ser humano. Não é pecado ser humano. Eu vou talvez falar isso durante muitas vezes aqui, talvez até durante o ano. Não é pecado ser humano. Por quê? Quanto mais a gente tenta anular a nossa humanidade de ser, nosso lado humano de ser, mais a gente, na tentativa de santificar, de ser santo, de ser diferente, de ser separado, mais ainda a gente está fugindo do viés do alvo. Porque isso Da verdade, né? tem Da muito mais a verdade. ver com o evangelho de fariseu do que do evangelho genuíno que é mencionado, pregado, ensinado na Bíblia por Jesus. Sim. Né? Como é que ele trata o pecador? Né? Não é o pecado, o pecador. É com acolhimento. Com Qualquer amor, religião com tem que perdão. concordar com isso. É isso. É isso. E a gente tá numa geração de muitos dedos apontados e poucas mãos estendidas, sabe? E ele confronta muito isso. O livro traz muito essa questão, sabe? Que tem até um trecho em que ele conta uma história de uma mulher que ela dizia que ela sempre encontrava Deus e conversava com Deus, e Deus falava com ela, e Deus tinha falado determinada coisa para ela, e ela foi e falou pro padre isso. E ele falou: Ah, você fala com Deus? Então, se você me prova que você fala com Deus mesmo. Fala para ele te contar qual foi o meu último pecado. Fala para ele te contar qual foi o meu último pecado. Aí no dia Uhum. seguinte ela voltou. Aí ele falou: E aí, você falou com Deus? Ele te contou qual foi o meu último pecado? Ela falou: Eu falei com ele sim. Ele me deu algumas respostas. E qual foi o meu último pecado então? Eu perguntei para ele, mas ele me respondeu que ele não lembra mais. E já esqueceu. Aham. Dá para aceitar isso? É, Dá para aceitar isso como verdade, como resposta? não, então, humanamente, a balança, né? A balança humana, a gente não aceita. Vou dar também um exemplo muito interessante da história do. Tem uma outra dele, né? Segura, vai, fala o teu. Eu lembrei de um outro exemplo Lembrou? que ele falou. Esse nem era do livro, esse era do psiquiatra Augusto Cury, que eu gosto muito da história dele, Aham. que quando ele escreveu o primeiro livro sobre a psicologia de Cristo, ele era um ateu e ele pegou esse desafio para realmente provar para as pessoas que Jesus não era Deus, que Deus não existe, porque ele era um ateu, ele era um psiquiatra ateu. E aí ele começou a estudar a mente de Cristo, o padrão de comportamento, ele criou todo um estudo Sim. acerca de Jesus. E aí foi nessa que ele chegou à conclusão de que aquela pessoa não tem uma origem humana, puramente. Sim. Ela tem uma origem divina, porque é um amor tão constrangedor, tão, tão inexplicável, que o ser humano, por si só, não alcançaria esse nível de amor, sabe? E É, aí o Evangelho Maltrapilho, ele fala muito acerca desse amor total. irresistível e inexplicável. Total, com certeza. A passagem que eu me lembrei aqui, acho que é no capítulo 3 do livro. E para vocês que estão chegando, gente, sejam bem-vindos demais. Que Nossa, eu saudade nem sei quem revê-los. chegou, porque eu não tô vendo nada aqui. Legal, muito bom ver vocês aqui. É, Depois eu vou explicar melhor para vocês, no meu caso, o meu tempo de offline, um tempo de retirada, mas a gente tá botando a cara aí novamente, tanto eu como Thalita, para poder ser mais acessível o feito a gente tá conversando aqui acerca desse livro do Evangelho Maltrapilho. E esse livro, ele fez a gente, ele trouxe um exemplo interessante.
que aqui eu quero fazer um disclaimer aqui. Gente, pode ser que você entenda que a gente está aqui criticando alguma coisa no ponto de vista de revolta, do ponto de vista Reprovação. de reprovação, né? Acho que foi a melhor colocação aí. Criticando, talvez sim, revoltados, talvez sim, eu diria que sim, mas não reprovando o indivíduo, reprovando a atitude, sim. No que tange o seguinte, algumas coisas que vão diferente daquilo que está muito claro na Bíblia acerca do que é do verdadeiro evangelho, né? E aí tem uma parte que esses dias eu ouvi uma pessoa falando o seguinte: você que é muito religioso, se não lê a Bíblia com muita diligência, olha só, não tem nada a ver com o livro isso agora. Eu só lembrei dessa pessoa falando isso. Eu achei muito interessante. Ao religioso de carteirinha, não lê a Bíblia com muita diligência. Por quê? Corre o risco de você ser liberto. Corre o risco de você olhar e dizer assim, isso aqui tá diferente do que eu tô entendendo aqui. O que eu tô vivendo aqui fora tá diferente. E aí, isso me volta agora para essa passagem que ele fala o seguinte, que ele diz que uma pessoa, ele é excluso do hall de membro por conta de um deslize, tá? Um deslize, vamos dar nome chamar de pecado. E aí, ele, muito triste, abatido, vai conversar com Deus, essa pessoa. E essa pessoa chega e diz, eu tô muito sentido, magoado, eu sei que eu falhei, eu sei que eu fiz o que não deveria ter sido feito. Mas o pior é que a consequência é que foi fechadas as portas para mim. Eu fui removido do hall de membros. E aí Deus falando com essa pessoa, né? Ele diz assim, mas e aí? Aí eu tô sentindo falta de estar lá dentro. Eu tô sentindo falta de fazer parte, de ser pertencente daquele grupo de novo. Aí ele diz assim, fica tranquilo, é assim que eu me sinto também. Eu também tô fora. Já fecharam as portas para mim faz tempo. É isso mesmo. Então, assim, não é romantizar, a gente fala muito sobre isso aqui, eu e Thalita, não é ser romântico acerca do evangelho, mas é ver como de fato ele é. Embora existe essa situação de não romantizar, mas o evangelho é puro amor. É puro amor. Agora, amor também é ser firme e ver as coisas como elas são. E o ponto tá, como que a gente lida com esse amor, com esse amor genuíno e incomparável, indescritível desse amor de Jesus pela igreja, né? Como que a gente consegue exercer esse amor? Agora, eu exercendo na minha vida, você exercendo na sua, e a gente ainda assim conseguindo fazer parte dos guetos, dos ambientes, dos círculos, dos lugares. O que tu diz disso, Thalita? Eu digo que, na verdade, fazer parte dos ambientes, dos guetos, dos lugares e permanecer ativo em qualquer comunidade que seja, é a mais pura manifestação desse amor que a gente recebe, sabe? Porque me intriga muito alguém que diz, olha, encontrei a Deus, encontrei o meu caminho, encontrei a minha, sabe, encontrei Deus e se afasta do mundo e de todos e se isola e entra para um clube e nunca mais quer interagir ou compartilhar desse amor com outras pessoas, sabe? Que não estejam dentro daquele escopo, dentro daquele padrão. Então eu acho que a primeira manifestação desse amor é amar, entendeu? Em qualquer lugar que seja. Mas eu também entendo que tem os níveis de maturidade. Por exemplo, o Evangelho Maltrapilho, talvez, quando eu li a primeira vez, eu estava madura para isso, sabe? Talvez se eu li o Evangelho Maltrapilho a primeira vez há 6 anos atrás. Se eu tivesse lido ele há 10 anos atrás, ele não ia entrar com a força que ele entrou, sabe? E ele não ia fechar algumas arestas que ainda estavam corrompidas dentro de mim. Que assim, eu não li ele sem confronto bíblico, sabe? Mas o meu coração estava aberto a me render para esse amor sem julgamento, sem limitar, sem querer controlar, sabe? Então eu acredito que o primeiro estágio para a gente se libertar desse peso todo que a religião traz, muitas vezes, da raiz para dentro da gente, é primeiro abrir o coração para isso, sabe? É abrir o coração para isso e falar, eu me rendo e eu quero experimentar esse amor de forma pura e sem julgamento e sem limitação. Então é isso que eu tenho para colocar acerca. Top demais. E não se faz isso de maneira qualquer, né? De maneira aleatória. Existe uma forma, existe uma disponibilidade para que a gente consiga fazer isso. E que no livro faz menção muito forte dele, principalmente no capítulo 2, que é a graça. Né? Ele faz menção da graça, assim, de uma forma muito veemente, porque não tem como amar
sem essa graça. Isso aí. Não tem como receber o amor sem a tal graça. Sim. Mas essa graça, ela tá sendo tão batida e ao mesmo tempo tão desvalorizada, ela está sendo colocada muitas das vezes de uma forma que desqualifica o poderio, a capacidade, a competência, a condição que ela carrega para nos dar, para nos empoderar, nos capacitar. Essa graça ela é subestimada, né? Porque ela acompanha muitos ruídos mesmo, de ensinos, Sim. de tradições, sabe? Eu falo que algumas tradições, elas vão ofuscando a plenitude dessa graça, sabe? E outra, Vinícius, eu acho que a nossa dinâmica, a nossa linguagem ficou muito exclusiva, sabe? E eu acho que É isso, muito seletivo, né? muito, e eu acho que isso enfraquece a tal graça também. Porque às vezes a gente não faz nem ser compreendido, a gente não encontra nenhum caminho de ser compreendido por aqueles que não conhecem nem a Cristo, nem a graça, por justamente não falar dela com uma linguagem acessível, sabe? Não só não falar, como também não exercê-la, né? Exercê-la também, exato. Eu queria também trazer um ponto, que é um ponto que nossa, você brilha muito, seus olhos brilham muito quando você começa a falar sobre isso, que é o agir do Espírito, sabe? O agir do Espírito Santo de Deus em todo esse processo, em toda essa dinâmica de acesso à graça, de compreensão das Escrituras. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa interação do Espírito conosco, nesse processo de acesso. Ah, nossa, eu realmente eu sou muito apaixonado pela ação do Espírito, pelo próprio Espírito, sabe? Pelo Espírito Santo, porque assim, nele eu encontrei significado para tudo. Nele eu tive acesso a uma raiz que eu pude respeitar as divergências e as opiniões e tudo aquilo que a gente meio que narrou até agora, de ponto de vista, de interpretações, reuniões, localizações e separações, sectarismo. Nele eu pude mergulhar de uma forma que eu disse assim, esse amor aqui, eu não iria ser acolhido com esse amor, através, como a gente falou, do amor e da graça, mas sem o Espírito Santo, não teria como acontecer isso. Pelo menos eu digo por mim. Mas eu ouso dizer isso por qualquer um. E eu queria, para contribuir com a sua pergunta, com o que você pediu, nem pergunta, mas que você pediu para falar um pouco, existem alguns pontos que me fizeram entender a ação do Espírito. E quando eu falo aqui, eu estou falando do Espírito Santo. O Espírito com a letra maiúscula, que está lá na Bíblia com a letra maiúscula, a gente está fazendo menção ao Espírito Santo. Quando eu falo isso, é porque tem o Espírito com a letra pequena, minúscula. E é o Inclusive, nosso. Vinícius, eu queria, desculpa te cortar, que o pessoal que estiver aqui assistindo, escreveu, eu quero entender mais sobre isso, não sei o que é a ação do Espírito, não sei quem é o Espírito Santo. Eu queria entender em que página que as pessoas que, de certa forma, se conectaram com o que a gente está falando, está ensinando aqui, até que ponto eles querem ir com a gente, porque de repente a gente pode estender Total. esse estudo, sabe? A gente pode estender essa... Total, porque é uma fonte inesgotável, primeiro, né? Não tem Nossa, como a muito... gente zerar. Não, impossível. Mas, Excelente, excelente. meu Deus. Fala aí, gente, o que, é que vocês entendem, acreditam, entendem alguma coisa, já teve alguma experiência com o Espírito Santo? Põe aí pra gente se situando, né, e se situando. Isso, e pra gente entender realmente se vocês estão dispostos a seguir, de repente a gente pode fazer um grupo fechado, sabe? E a gente pode ir mais a fundo nisso. A gente fala muito aqui entre nós aqui sobre mergulhar mais fundo, né? Isso aí. A gente usa a analogia do mergulho e a gente tá toda hora colocando máscara e descendo mais fundo. Se eu for mais fundo do que já fui, eu estimulo Thalita a dizer assim, Thalita, tem uma profundeza que a gente ainda não foi, vai lá, ou vamos juntos. E Thalita faz da mesma forma. E a gente quer saber se isso faz sentido para você, da gente descer mais fundo. Como se a gente pudesse fazer esse mergulho junto, sabe? Falo Wilton, Priscila, Priscila Oliveira. Eu falei Priscila Oliveira porque às vezes quando eu falo Priscila, pode pensar que é a Priscila, minha esposa, né? Então, vocês se isso fizer sentido para vocês, será maravilhoso a gente entender e a gente começar a conversar mais, ser mais acessível acerca disso e fazer novos mergulhos. Isso. Camadas de novos mergulhos nesse rio. Isso. Que faz menção dele lá em Isaías, em Ezequiel 47, faz menção dele em João 7, 37, 38. Bom, não falta citação para a gente falar sobre essa situação. Sim. Mas comentando sobre isso que você falou, Thalita, existe uma ação do Espírito que é sobre nós, em nós
e através de nós. Quando a gente consegue entender, pelo menos colocar, porque o humano, e principalmente o adulto, ele precisa Racionalizar. ele precisa compreender, É, né? Ele racionalizar. Então, trazendo essas caixinhas, vamos dizer assim, existe uma ação do Espírito sobre nós, existe uma ação do Espírito em nós e através de nós. sim. Então, isso já faz a gente ter níveis de mergulhos diferentes. Existe também uma linguagem do Espírito. Existe a linguagem, a forma como ele se relaciona com a gente na língua dele também. E a linguagem universal dele é amor, feito a gente conversou aqui. Existe uma graça liberada no amor, e o amor é graça, graça é amor, a gente pode talvez botar tudo num pacote só. E isso nos envolve, está sobre nós. Existe a questão da forma como ele se comunica, igual como a gente está aqui falando na língua portuguesa, mas existe uma língua dele também, a língua do Espírito. E que essa língua ela pode ser dividida também em 4 camadas. 2 públicas e 2 privadas. A gente pode ir mergulhando mais nisso. As 2 línguas, as 2 públicas, que faz menção inclusive lá na Bíblia, a oração em línguas para edificação do incrédulo, está lá em 1 Coríntios 14, e a oração em línguas para a interpretação. É quando existem situações onde uma oração em línguas é falada, mencionada, e ali existe uma interpretação para aquela janela de tempo. Essas são as 2 públicas. Mas existe mais 2, que, assim, não desmerecendo as outras 2, mas, assim, que ela é de ordem pessoal, é privada, que é a da intercessão e também da edificação. A da intercessão, ela transcende um pouco o privado, ela intercede também por algo fora, de forma pública também. Mas ela acontece no teu privado. Uhum. Trazendo isso de forma simples, é muito importante a gente entender e praticar essa interação, porque ela é a essência do relacionamento com Deus. Então, se a gente não alimenta, entende, compreende, processa, desfruta desse relacionamento, a gente não consegue mergulhar mais profundo, porque é como se nós colocássemos uma barreira entre nós e Deus. Então, não é? Então, Total. eu acho que compreender essa dinâmica do relacionamento com o divino é a essência de um espírito forte e conectado em Deus. Total. E assim, qual os benefícios? A gente precisa encontrar os benefícios disso, porque senão não tem desejo em fazer. O fato é o seguinte, imagina que a gente pode elencar vários benefícios aqui, mas a gente nem tem tempo para isso. Porém, eu queria estimular você a pensar o seguinte, como que seria a sua vida se você tivesse, de fato, um relacionamento intenso com o Espírito Santo para viver esse evangelho da graça, evangelho do amor, numa forma que ele quer te apresentar. Não é que eu e Thalita tá te apresentando. Não é o que as pessoas apresentam. Não é o que a gente ouviu falar. Eu não quero falar... Eu vivi uma coisa, sabe, Thalita e pessoal? Que eu vivi uma época que eu dizia muito o que eu via acontecer nos outros. E eu dizia assim, eu não quero mais narrar o que eu tô vendo na vida dos outros. Eu quero saber se isso é factível para minha vida, para minha realidade. E eu comecei a mergulhar mais nessa camada. Não mais de ver o Espírito Santo sobre, mas eu quero ver você agindo aqui dentro. Sabe? E ali eu comecei a dar novos mergulhos, mas aí eu já não estava mais sozinho. Era como se a máscara que eu usasse de oxigênio para mim, para eu mergulhar, não fosse essa máscara que a gente usa para fazer mergulho no oceano, mas é ele sendo a própria máscara dizendo assim, pronto, tô contigo, vamos, desce. Uau, muito bom. E ali eu não preciso mais me debater, entendeu? Eu tô com falta de ar. Não preciso do ar. Eu não preciso de oxigênio. E eu acho que, você sabe que eu acredito, Vinícius, que é o próprio Deus que planta em nós essa sede, esse desejo. Eu vejo um movimento invisível mesmo e aumentando cada vez mais da nossa alma buscando por isso, sabe? É como, se eu pudesse explicar, a gente tem tido acesso a tantas coisas, tanta informação, tanta coisa. E a nossa alma no final fala, é só isso, é só isso, é só isso. E aí, esse é só isso, é como se aquilo que a nossa alma está buscando não é palpável e tangível com as coisas que estão disponíveis, não vou nem dizer materialmente, mas materialmente, intelectualmente, emocionalmente. É como se a nossa alma, no fundo, buscasse essa camada mais profunda, sabe? É como se nós chegamos em uma camada e a nossa alma continua falando, não, eu tenho sede demais, eu tenho sede demais. Eu pude experimentar esse contentamento quando eu aprendi, entendi
quem é ele, quem ele é em mim, sabe? E eu mergulhei em experimentar essa interação constante e diária com Deus através do Espírito Santo. Então, eu vejo, fica aqui até essa provocação, sabe? Se em algum momento da vida você tá assim naquela sensação de, meu, tá faltando alguma coisa. Nossa, olha, já fui, troquei de trabalho, conquistei isso, fiz aquilo, tô feliz, só tenho a agradecer, sou pura gratidão, mas tem um fiozinho que não tá conectado. Eu tenho que te dizer que é a busca da sua alma ao Criador, sabe? É a busca que nós, como criaturas, temos de estar conectados ao Criador. Então, Total. É, eu tu sabe, resumiria tu sabe essa que a caminhada minha nisso. perseguição, né, vamos dizer assim, é, a minha perseguição, meu legado Uhum. é desconstruir a identidade distorcida e revelar, tentar ser o mais claro, mais contribuir ao máximo para a pessoa identificar qual que é o seu chamado, qual que é o significado da vida dela nessa estação que ela está vivendo, para que veio, né? Só que Tanto que esse chamado, ele começa a primeira esfera dele é o chamado para o relacionamento. é o É o chamado para sua Para origem, exato, intimidade, para exato. sua Porque às identidade. vezes a gente classifica esse chamado só para uma missão, uma função que a gente tem aqui. Mas eu acho que o primeiro deles é, ó, tô te chamando para mim. Vem para Exatamente, mim de é um novo. chamado para um mergulho interno. E nesse Exatamente. mergulho interno é onde você desce, desce com ele nessa profundidade. Isso aí. E eu te falo, é aquela pergunta que eu sempre gosto de fazer, Thalita. Ah, muita gente não está conseguindo me dar essa resposta, sabe? Porque eu sei que ela intriga, ela dá um. Peraí, deixa eu pensar. Eu sei Mas qual pergunta é. e a pergunta que eu faço é o seguinte: qual que é a diferença do evangelho da salvação para o evangelho do reino? Será que existe? Né? Ah, essa pergunta. Eu achei que era outra. A Aquela. outra pergunta, já que você sentiu falta dela, a pergunta é por que a gente. Será que a gente consegue se dizer quem nós somos? Sem que a gente apresente nossas posses, nosso ter, e tampouco o que a gente faz. Essa é para mim a melhor pergunta. Isso é tão sério, gente. Eu preciso. E aí, já que a gente tá falando do Evangelho Maltrapilho, eu quero contribuir aqui com vocês o seguinte: uma vulnerabilidade minha, tá? Eu fiz um livro agora, né? Em outubro eu lancei um livro. E nesse livro, eu pude dividir ele com várias pessoas que eu conheço. Montamos um book club. Olha só, isso é muito importante, gente, porque aqui eu quero mostrar para vocês o quão importante é ser humano. O quão importante é ser vulnerável. E para você que está vendo gravado, entenda que o que fez a gente viver até aqui parece só uma frase de efeito, mas não é. O que fez a gente chegar até aqui não é suficiente para fazer a gente ir até mais adiante. E a gente precisa rever algumas bases. E eu comecei a fazer um book club, toda segunda-feira, comentar sobre um capítulo do livro. E eu sempre fui muito diligente. Se eu digo que eu vou fazer um negócio, eu faço. Só que você que está comigo no book club, você vai talvez concordar comigo aí, ó. Quanto tempo faz que eu não me apresento na segunda-feira, como combinado, para fazer o book club? 3 ou 4 semanas, né? Eu nunca faltei, gente. Eu nunca falhei. Ah, não, você está lá, é verdade. Não, então, entenda, mas o que eu tô querendo explicar é o seguinte: eu tô realmente há mais, talvez, do que 4 semanas. Eu não tô chamando, eu não tô dizendo, ok, link da live, vem. Eu parei. Eu só fiquei mandando o que já estava gravado. Sim. Aqui é o ponto da vulnerabilidade. Por quê? E eu fui me analisar. E aí, a cada segunda-feira, é bem verdade que eu tinha um argumento. Que eu posso dar nome de desculpa. Que eu posso dar nome de justificativa. Qualquer nome que eu queira dar. O fato é que eu não compareci. Mas entenda, eu fiz o livro falando de identidade, falando de chamado. E eu me vi me distanciando de um chamado, que é o meu. Eu tô falando isso publicamente, eu quero que fique gravado mesmo, eu não tô preocupado com isso. Mas eu quero usar a minha experiência para trazer uma experiência para vocês. E eu me vi, minha esposa dizia assim: você não vai fazer hoje de novo? O que está acontecendo com você, Vinícius? E eu dizia: não sei. Não sei. Mas a pergunta dela ecoava dentro de mim, dizendo assim: você não vai fazer hoje de novo. E não é porque eu não fiz, tá lá, toda segunda-feira tá lá entregue. Só que era pra gente já ter praticamente acabado pelo tempo. A gente parou no capítulo 7, mas falta ainda os demais. E o fato é o seguinte: eu cheguei a uma conclusão de que aquilo que eu me esforço para não viver a necessidade, a dependência da aprovação do outro,
Eu estava vivendo. Porque concorda comigo que se eu tivesse com audiência, engajamento, envolvimento das pessoas, eu estaria lá. Porque eu me fiz essa pergunta. Talvez você não voltou a fazer porque de repente você está vendo que as pessoas não estão comparecendo. Esse é um confronto forte, né? Muito forte, pelo menos para mim. Por que você não está fazendo isso? Porque simplesmente as pessoas não estão engajadas? E você está esperando o engajamento? Sim. Mas você está dependendo do engajamento? Sim. E eu queria dizer não. Mas ali, a minha atitude, o que eu estava fazendo, estava demonstrando o quão dependente eu estava do engajamento dos envolvidos que estavam lá no grupo. O quanto que eu estava dependente dos envolvidos aqui no Instagram. Por que eu nunca mais apareci? Será que se eu tivesse toda hora engajamento, povo falando, perguntando, tal, não sei o quê, dando, sendo recíproco, será que eu estaria tanto tempo ausente do Instagram? Mas eu quero colocar um ponto aí nesse debate. Olha só como isso revela a humanidade que a gente falou lá atrás. E como essa humanidade, ela é, eu não vou dizer dissolvida pelo Espírito Santo e por aquilo que ele trabalha e faz em nós, mas ela é clarificada. Sim. Ela é amadurecida. Vou te explicar. Amadurecida. Amadurecida. Porque esse seu comportamento, ele é totalmente humano. Porque a gente Total. tem nossa mente, ela funciona por estímulos, né? E o resultado é um desses estímulos. Isso. Então, isso até agora a gente está falando de humanidade. Isso, Então, de a que não é gente. pecado ser humano. Não é pecado ser humano. Mas olha que interessante. Ser humano demais, ser unicamente humano, sem um respaldo divino em nós, nos limita aquilo que a gente vai ser, E viver tira a e gente da experimentar. profundidade e leva a gente pro raso. Exato, leva a gente para aquela camada que eu acabei de falar aqui, que é aquela camada que tá faltando alguma coisinha. Tem um pouquinho mais que dá para eu ir. Tem alguma coisa faltando. Então aqui é muito interessante, porque aqui a gente não está anulando a humanidade, mas eu afirmo sim que a humanidade, quando ela acaba em si só, ela é vazia. Então existe algo que quer fazer as pazes com a nossa humanidade, mas quer trazer um significado mais profundo e eterno para ela, que E é a o própria próprio humanidade Deus quer fazer as pazes com encarnado. esse algo, mas não sabe o caminho muitas das vezes. Exato. Na verdade, esse caminho ficou um pouco tortuoso, né? É como se tivesse um gap aqui, né? Pô, mas como que eu ligo isso com isso, né? Exato. E eu acho que esse é um momento, assim, pra gente começar a desconstruir isso. E eu quero muito poder, sem necessidade de estímulos externos, eu quero muito te convidar pra gente estar aqui mais vezes, pra gente estar aqui amadurecendo essa conversa, Não, sabe? total. E quando eu me vi nessa situação, o que que eu cheguei à conclusão? Eu disse, cara, graças a Deus, eu amo o confronto e eu amo me confrontar. E eu olhei, eu me coloquei no canto da parede e disse assim, sim, Vinícius, e aí? É isso? É. Para por aí. Isso quer dizer que o engajamento está sendo a tua força motriz? Ou está sendo o que de fato foi acendido por dentro? A resposta que eu estava dando, ela ainda que seja momentânea, foi o engajamento da força motriz. Mas se eu não entendo isso, se eu não me confronto, se eu não dou mergulhos na Então profundidade está do espírito, limitado ali aquilo. eu não enxergo isso. É. E pior, no dia que vem a muleta, a gente se escora nela. Porque em algum momento vem, não, que bom, que legal, quando vai ter, não sei o quê. Aí a pessoa vai. E aí é nessa leva que você vai. E depois você não encontra mais o caminho de volta. Nossa, é isso. Eu quero, já que é para falar de vulnerabilidade, hoje não dá mais tempo, porque eu quero deixar essa live gravada, quero ver se você consegue. E pra gente conseguir, a gente tem que. Não pode passar de 1 hora, né? Porque senão ela já começa a travar. Ainda mais que a gente tá um tempão sem fazer. Mas no próximo, eu quero rasgar assim, o coração, como você tá fazendo, e expor a vulnerabilidade, principalmente em paralisar no meio do caminho, sabe? Total. Em deixar essas dúvidas superficiais conduzirem. Maravilhoso. Fê, eu vou para caminhar por fim aí, faz suas considerações, eu vou fazer a minha. Eu quero deixar o convite feito você fez aí. Quem é que quer mergulhar mais fundo conosco? Sinaliza. Mesmo na live gravada, vai ter um ou outro que vai olhar e vai dizer assim, cara, isso aqui tá dando um despertar, curiosidade talvez. Vem junto. Pode ser que esse mergulho transforme você. E segundo é que, será que existe distinção entre o evangelho da salvação e o evangelho do reino? Eu queria poder discutir mais com você isso. Para mim, eu já começo a dizer assim, para mim existe uma grande diferença. E a gente quer poder discutir isso com você.
Vamos, eu não tenho, quero ouvir as suas considerações. Hoje eu tô muito aqui mais para te escutar, porque tá muito bom te ouvir. E eu queria só, de repente, o pessoal colocar quero, sabe? Quem tiver interesse e quem tiver assistido gravado, comenta na live quero, que aí a gente vai te procurar e A te gente vai colocar. entender que você Isso, entendeu o que a gente conversou aqui e a gente vai chamar você no privado. Boa. isso aí, né? Não Acho que vai ser nem automação, tá, gente? Vai ser no privado mesmo. A gente vai não, chamar no privado. humano mesmo. No Tá? No orgânico, orgânico. a gente vai trabalhar assim, nesse momento, isso aí. Beleza, fechou. O que que você Ou tem para me quero, dizer? para quem quiser mergulhar ou entender melhor, né? Mais o que a gente se propõe a fazer. Não tem nenhum script, não tem nada combinado, não tem nenhum Nada, memorando pra gente, um roteiro. A gente nada. só está entendendo que a gente tem um ambiente, a atmosfera está movendo e tá puxando a gente para uma situação diferente. Há uma estação nova. Isso. Obrigada, Vinícius, por acreditar em mim. Imagina, Obrigada mesmo. imagina, minha irmã. Faz aí as suas considerações finais. Eu louvo a Deus pela tua vida, porque a gente está sempre. É muito bom a gente ter amigos que a gente pode olhar e dizer assim: esse tá me levando mais aos pés de Cristo, É né? E você isso. faz bem esse papel. Você faz a gente entender melhor quem nós somos em Deus. E isso faz uma diferença. Amém. Fico muito feliz. Não quero trazer clichê, não, mas eu quero dizer que você é um amigo, é esse amigo da minha vida que me empurra, literalmente. Quero dizer que não tem dupla melhor pra gente, sabe, colocar isso para fora e conduzir essas pessoas e empurrar também essas pessoas para os pés de Cristo. Quando eu tenho falado muito para as minhas amigas, para as pessoas que me procuram, para aconselhamento, sabe? O que eu mais tenho falado é o seguinte: eu não tenho muito para te oferecer, mas eu prometo te deixar pertinho, te empurrar para pertinho daquele que tem todas as respostas que você precisa. Então essa sou eu, sabe? Sim. Isso me resume. Então é isso que quem tiver disposto a caminhar com a gente nessa jornada vai encontrar em mim, assim, um impulsionamento É para bem os o pés que está do lá na Bíblia, coração quando o dele. Felipe vai falar de Jesus, aí ele pega e diz assim: faz o seguinte, venha e veja, É né? isso, venha e veja. Literalmente isso. É bem isso. Eu vou precisar encerrar, que eu estou esperando minha filha. Ela vai sair, Isadora já vai sair agora Não, da beleza, aula. maravilhoso. Beijo, E beijo. Beijo a obrigada por todos. Para todos vocês que que vão assistir ficaram. gravado, comenta se quer ir mais longe com a Isso gente, aí, porque a gente tá indo. isso A aí, gente gostaria, a sempre. gente tá querendo ser acessível a você para você vir junto também. Isso aí, seja no bastidor, seja em público, a gente tá indo. Fechou. Beijo, beijo. Obrigada, um beijo.